E aí, pessoal, no último vídeo a gente falou sobre a lei das estatais e agora a gente vai falar sobre o decreto que regulamenta a lei das estatais. Eu coloquei aqui no PDF, separado, ela não é muito grande, vejam só, capítulo 1, capítulo 2, né, 3 artigos, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, são 71, 70 e poucos artigos, tem um pouco mais lá que não interessa muito. Muita coisa aqui vai ser repetida, eu vou tentar passar bem rápido, tá? Repete demais mesmo, a gente estudou a lei estatal, então a lei das estatais, então aqui é só um reforço em algumas coisas, tem uma novidade, tem. Vou tentar chamar atenção para aquilo que eu aposto que vai cair na prova. Primeira coisa aqui é trabalhar com esses conceitos do artigo 2º. Saber o que é uma empresa estatal, uma empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiária, conglomerado estatal, sociedade privada, administradores, tá? Ó, administradores aqui a gente viu lá na lei das estatais, são os membros do conselho de administração e da diretoria. Artigo 5º, o estatuto social da empresa estatal indicará de forma clara o relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, nos termos do 173 da Constituição. O artigo 6º vai falar para a gente da constituição de subsidiária. Vai falar aqui que depende de prévia autorização legal, que poderá estar prevista apenas na lei de criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Ou seja, essa autorização, ela somente poderá estar prevista na lei de criação das estatais. Artigo 7º. Atenção para uma atribuição do Conselho de Administração. No caso de uma autorização genérica, o Conselho de Administração depois vai autorizar de forma individualizada a constituição de cada subsidiária. Quem faz isso? O Conselho de Administração. Participação de empresa estatal em sociedade privada. Depende de lei, vinculação do objeto social e, na hipótese daquela autorização ser genérica, vai precisar também da autorização do Conselho de Administração. Vejam que essa autorização para participação em empresa privada não se aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa estatal. Isso já foi visto lá na lei das estatais, está sendo reforçado aqui. Eu acredito aqui numa questão cobrando esse ponto. Ponto importante aqui, artigo 9º. A estatal que tiver participação 50% ou menos do capital votante em qualquer empresa, deverá elaborar política de participações societárias. Essa política ela vai ser aprovada pelo Conselho de Administração e vai incluir aqui diversos incisos. É dada bastante importância para essa política de participações societárias. Quando que tem que fazer? Quando uma estatal tiver o equivalente a 50% ou menos do capital votante em qualquer outra empresa. Clássico, artigo 11. A empresa pública adotará preferencialmente a forma de sociedade anônima. E olha que interessante, que será obrigatória para suas subsidiárias. Então a gente não está falando aqui da sociedade de economia mista, empresa pública, preferencialmente sociedade anônima. Parágrafo único da empresa pública. Não poderá lançar debêntures, emitir partes beneficiárias. Esses debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações. Isso aqui cai bastante, tá? Artigo 11 do decreto. Prazinho trimestral. Se eu não me engano, tem duas vezes trimestrais, tá? Então o prazo aí é trimestral. Tem mensal também, tá bom? Mas já fiquem atentos nesses trimestrais. As empresas estatais deverão elaborar demonstrações financeiras trimestrais. Já falei sobre isso. Em condições distintas, tem que estar na lei e tem que ter divulgação transparente ali dos custos e receitas. Parágrafo 3º do artigo 13. O que a gente tem que saber da área de integridade e gestão de riscos, vinculada diretamente ao diretor-presidente?
mais um prazinho trimestral. Será enviado relatório trimestral ao Comitê de Auditoria Estatutário sobre as atividades desenvolvidas pela área de integridade. A área de integridade é uma coisa, Comitê de Auditoria é outra. Já foi falado na lei das estatais, repito, artigo 20. A empresa estatal poderá utilizar a arbitragem. A empresa estatal poderá utilizar a arbitragem. Detalhezinho, comitê de pessoas e tal, nomeado pelo Conselho de Administração. Esse comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração é aquele órgão que vai se preocupar com o processo seletivo, os impedimentos, vai fazer umas avaliações sobre as pessoas indicadas, ver se está tudo certinho, sempre relacionado a pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração. Chamo atenção aqui para o parágrafo 1º do artigo 22. Ele fala que o formulário padronizado será disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Economia. Eu chamei atenção por conta desse Ministério da Economia. Esse formulário padronizado é um formulário que é enviado para por conta dessas seleções e análises das pessoas indicadas. Então, esse formulário padronizado, ele é disponibilizado pelo Ministério da Economia. Só um detalhezinho aí. Tem um prazo aqui na parte de comitê, 8 dias. Gravem esse prazo de 8 dias. Então eles têm que opinar, né, certo? Sobre a indicação, a eleição de alguém, alguma coisa assim. Então eles têm 8 dias para se manifestar. 8 dias úteis. Aqui eu acho que é bem aprofundado, não acredito que algo vá cobrar assim, mas enfim, se cair lá sobre as indicações dos empregados, lembrar que caberá ao diretor-presidente proclamar o resultado, quando a gente está falando de indicação do empregado. O diretor-presidente proclama o resultado, encaminha para o Conselho de Administração, o presidente do Conselho de Administração homologa o resultado, comunica ao acionista controlador. O acionista controlador aprova formalmente o nome indicado. O voto aqui do acionista controlador, ele é vinculado à manifestação do Conselho de Administração. Aqui a gente já começa a falar do estatuto social, ele fala abrangentemente aqui de conselho de administração, mínimo 7, máximo 11, como a gente já tinha visto lá na lei das estatais, um requisito específico adicional para o cargo de diretor, mínimo 3 diretores. Aqui a gente tem os prazos de gestão, membros do Conselho de Administração 2 e 3, né, que é não superior a 2 anos, é 3 reconduções, então a gente tem 2, 3, 2, 3 e 2, 2. Esse 2, 3, 2, 3 é do Conselho de Administração e da diretoria, e o 2, 2 é do Conselho Fiscal. Então, quando a gente fala aqui de Conselho de Administração e membros da diretoria, a gente fala no prazo de gestão de 2 anos, que pode ser reconduzido ali até 3 vezes. Então, 2, 3, 2, 3. E a gente tem essa mesma dinâmica para o Conselho Fiscal, só que é 2, 2, né? Máximo 2 anos de gestão e pode reconduzir no máximo 2 vezes. Então, 2, 3, 2, 3. 2, 2. Como se fosse assim vamos montar aqui na nossa cabeça uma hierarquia, né? Primeiro veio o Conselho de Administração, depois a diretoria e depois o Conselho Fiscal. Não tem hierarquia entre eles, mas só para a gente imaginar esses números: 2, 3, 2, 3, 2, 2. Detalhe que eu acho muito importante é que a Constituição do Conselho de Administração é facultativa para quem? Para subsidiárias de capital fechado. A Constituição do Conselho de Administração é facultativa para as empresas subsidiárias de capital fechado. Questãozinha tranquila, clássica, já vejo uma afirmação dessa na prova. A remuneração dos administradores será sempre fixada pela Assembleia Geral. Bota certo aí. A gente já falou sobre isso lá na Lei das Estatais e caiu de novo aqui. Artigo 28. Os administradores, os requisitos. A gente tem uma condição aqui que é alternativa, né? Um dos, né? Então a gente tem o 10, 4, 4, 4, 4, 4. Lá a gente só tinha, acho que 10, 4, 4, né? Alguma coisa assim. Aqui a gente tem mais 4, né? Tem mais desdobramentos. Os 10 anos é para aquele cara que só atua lá na área, né? Não, ele não fala aqui num cargo específico. Quando a gente bota os 4 aqui, a gente já tem mais cargos específicos, como diretor, conselheiro, um cargo de comissão, função, eles falam aqui do das 4, uma coisa assim, né? Depois ali ser docente, ou pesquisador, ou profissional liberal. Então vamos só decorar que o 10 é o geralzão lá, né? O cara que trabalhou, né, no público, no privado, na área de atuação da estatal, né? Em uma área conexa, né? Ponto muito importante aqui é que não pode somar, por exemplo, para ter esses anos aqui, esse somatório, não pode somar a linhas diferentes, né? Então eu não posso pegar um ano aqui de pesquisador com um ano de liberal. Eu posso somar, se eu tiver várias profissões liberais, né? Se eu exercer várias profissões liberais, eu posso somá-las, né? Posso somar profissão liberal com profissão liberal. Posso somar pesquisador com docente, né? Eu pesquisei aqui, ali, ali, e também fui docente, eu posso somar. Resumindo, o que a lei fala é que pode ser somado dentro das mesmas
do que se trata aqui, né? Mas não é quando intercala entre eles. Um detalhezinho aqui, bem tranquilo, né? De gravar, os diretores deverão residir no país. Os diretores deverão residir no país. Aqui no 29 a gente fala de uma vedação de indicação. Aí tem um monte de coisa aqui, regulador, ministro do Estado, tananana, chama atenção para o quê? Terceiro grau, tá? A gente vai ver algumas vezes terceiro grau e segundo grau. Terceiro grau aqui, então a gente tá falando, a gente tá onde aqui? A gente tá na vedação, indicação para o Conselho de Administração. Quem que não pode ser indicado? Aí tem aqui, ó, 36 meses, tá? Decorem que no Conselho de Administração, vamos, aquela hierarquia mental que a gente fez, o Conselho de Administração tá lá no topo, 36, o maior número. A gente vai ver que tem 24 depois. Daí só lembrem que se eu não me engano, 24 lá pro Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, de auditoria, alguma coisa assim. O 36 aqui a gente vai ficar no Conselho de Administração, tá? É meio que óbvio aqui, né? Que não pode indicar um cara que participou de uma estrutura decisória, partido político, campanha eleitoral e tal. Mas isso é óbvio, né? O número que pode nos confundir, então 36. Essa aqui tranquilo, né? Pra fazer e pegar uma galera. E é uma coisa simples, né? Assim, eu digo simples que é fácil de entender, né? Artigo 31. Todas as empresas estatais, ressalvadas as subsidiárias de capital fechado, deverão ter conselho de administração. Então a gente já falou lá em cima sobre uma faculdade, né? Da subsidiária de capital fechado ter o conselho de administração, uma faculdade para ela. E aqui reforça no 31. Essa aqui também dá para fazer tranquilo e pegar uma galera. Olha só, é vedada a existência de membro suplente no conselho de administração, inclusive para representantes dos empregados. Bem boa essa, né? A gente vai ver que tem alguns casos que tá explícito que é vedado ali o suplente e tem alguns casos que fala que vai ter o suplente, tá? Então a gente tá falando do que? Conselho de administração. Então, se cair lá que tem suplente para conselho de administração, tá errado. 34, o cara que trabalha no conselho de administração ganha menos do que o diretor, tá? Na verdade, não pode passar 10% do diretor. Então, se o diretor ganha 1.000, o membro do conselho só pode ganhar no máximo 100. Essa parte é interessante, né? 25%, tá? Vocês vão ver, eu acho que só tem isso de percentual aqui, tá? E é para membro independente do conselho de administração. Então a gente tem um conselho de administração, um grupo, 25% desse grupo ali tem que ser independente. E depois ele diz aqui o que é independente e tal. Vejam que já tem o terceiro grau aqui, ó. Então falou de conselho de administração, não tem segundo grau. Não tem segundo, é terceiro grau no conselho de administração. Já tinha falado sobre isso também, né? Fala aqui sobre. É considerado um membro independente os conselheiros eleitos pelos acionistas, mas não aqueles eleitos pelos empregados. Vejam vocês. Foi eleito pelo acionista minoritário? É independente. Foi eleito pelo empregado? Não é independente. Para fins do artigo 36. Essa é interessante também, né? Meio óbvia, mas vamos ler aqui. É condição para investidura em cargo de diretoria, assunção de compromisso com metas e resultados a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Bambambam, Conselho de Administração. Olha que interessante. O Comitê de Auditoria é um órgão auxiliar do Conselho de Administração. É como se fosse aqui o Tribunal de Contas, né? Ele é órgão auxiliar do Poder Legislativo, né? Então, o Comitê de Auditoria, ele é órgão auxiliar do Conselho de Administração e se reporta diretamente a ele. Aqui começa a ficar interessante a questão de lidar com tanto número, né, tanto prazo. O Comitê de Auditoria tem que realizar no mínimo uma reunião por semana. Ele fala em 4 mensais. Talvez não precise ser uma por semana, mas então vamos no que está na lei, né? 4 reuniões mensais. Tá? Às vezes pode ser 2 numa semana, 2 em outra, não sei. Mas isso é na capital aberto. Capital fechado, nas demais, né? 2 reuniões por mês. Então, 4 e 2 a gente está falando de comitê de auditoria. Reuniões, estamos falando de reunião, de comitê de auditoria. Prazo, quantos no mínimo tem que fazer para dizer, ó, trabalhamos, fizemos alguma coisa? Capital aberto, 4 por mês. E as demais, 2 por mês. 2 reuniões por mês. Essa parte aqui é interessante, né? Desde que optem e podem, né? Nunca poderão. Né? O que a gente está falando aqui? Que os membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo no Comitê de Auditoria. Tipo, eu tô lá no Conselho de Administração, eu quero ir lá no Comitê de Auditoria. Mas ele tem que optar pela remuneração do comitê. Ele não pode ficar com a remuneração no Conselho de Administração. Ele tem que, obrigatoriamente, optar pela remuneração do comitê. Membros do comitê, 3 a 5. Gravem, membros do comitê, 3 a 5. Quando a gente fala de conselho de administração, 7 a 11.
Comitê de auditoria, 3 a 5. Vejam que aqui a gente já trata de segundo grau. Então, onde que a gente tinha terceiro grau? Terceiro grau lá no grandão. Grandão que eu digo, né, na nossa hierarquia imaginária. Conselho de administração, terceiro grau. Comitê de auditoria, segundo grau. Aqui fala dos requisitos, né? Membros do comitê de auditoria deverão conhecimento, experiência em auditoria ou em contabilidade. Então tem que ter conhecimento, mas também tem que ter experiência. Então não pode ser só um teórico. Profissional em auditoria, então tem que ter conhecimento e experiência em auditoria ou conhecimento e experiência em contabilidade. Residência no Brasil. E aí a gente tem aqui prazinhos, né? 3, 5 e 10. Aqui tá na ordem crescente. 3, 5, 10. Lá nos outros a gente viu que era decrescente. 10, 4, 4, 4. Então a gente tá aqui 3, 5, 10. Vamos ver o que é esse 3, 5 e 10. Então aqui seria assim, ó. 10 seria o cargo mais fácil, vamos assim dizer, né? É que ele cobra menos requisitos. Por exemplo, isso que é mais tempo, né? É um cargo gerencial numa área relacionada, né, ao comitê. A gente está falando de comitê, comitê. 5 anos. Aí você já tem que ser sócio ou diretor de empresa de auditoria independente, registrada na CVM. Veja que o negócio já é mais complicado, né? É você ser sócio ou diretor de uma empresa de auditoria independente registrada na CVM. Lá no de 10, a gente tinha numa área relacionada às atribuições do comitê, um cargo gerencial, né? Poderia ser um cargo, por exemplo, operacional. E a gente tem lá o menor tempo, mas o cargo talvez que seja mais difícil de assumir, um diretor estatutário, um membro do conselho de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria, de empresa de porte semelhante ou maior, né, do que esse da estatal que ele está pretendendo concorrer. Então a gente pode ter esse mental para lembrar desse 10, 5 e 3. E lá no outro é o contrário, 10, 4, 4, né? Descendo do 10 ali o cargo mais geral, assim, né? E os 4 ali um pouquinho mais específico. Lá a gente falava de conselho de administração, aqui a gente fala de comitê de auditoria. Aqui a gente percebe que existe mais uma vedação de suplente no comitê de auditoria. Então, se falar que tem suplente no comitê de auditoria, está errado. Não tem suplente no comitê de auditoria. É vedada a existência de suplente no comitê de auditoria. Prazo de gestão, 2 ou 3, não coincidente, e uma reeleição. Aqui a gente foi no menor de reeleição, né? A gente tem 3, 3, 2, né? Seria conselho de administração, diretoria, e falava depois do conselho fiscal, deixa eu confirmar. Isso, conselho fiscal, daí ficava 2, 3, 2, 3, 2, 2, né? Administração, o diretoria e o conselho fiscal por último ali ficava 2, 2, né? E agora a gente tem aqui um 2 ou 3, não sabemos, a estatal pode optar, a gente vai até conferir quanto que é o da Embrapa, e não coincidentes, e é uma só reeleição. Então isso aqui o estatuto não pode mudar, é uma reeleição só. Esse seria o menorzinho de reeleição. Já até coloquei aqui, pessoal, na Embrapa são 3 membros. Artigo 44. Comitê de Auditoria Estatutário. Estou lendo aqui o Estatuto da Embrapa. Eleito e destituído pelo Conselho de Administração, será integrado por 3 membros. Então, aqui mais uma subordinação em termos de benefícios, remuneração ao Conselho de Administração, né? Na verdade, o Conselho de Administração, em termos salariais lá, eles têm que ganhar menos que a diretoria, né? Eles podem ganhar até 10%, né? E aqui a gente tem uma vedação ao Conselho Fiscal na participação no lucro de empresa em montante superior ao pago para os conselheiros de administração. Tá? Então aqui a gente viu lá que o conselheiro de administração não pode ganhar mais que 10% que os diretores. E a gente vê aqui que os conselheiros não podem ter essa participação no lucro maior do que os conselheiros da administração. No Conselho Fiscal vai ter um membro indicado pelo Ministério da Fazenda. Tá? A gente viu lá que um formulário Ministério da Economia e a gente viu aqui Ministério da Fazenda. E tem que ter esse vínculo permanente, tá? Essa pessoa aí, para fazer parte ali, para ser um membro do Conselho Fiscal, né? Ele tem que ser indicado pelo Ministério da Fazenda e tem um vínculo permanente com a administração pública federal. Federal. Então aqui a gente fala de Conselho Fiscal, aí é 24 meses. Lembra lá que a gente falava de 36 para administração, né? Agora no Conselho Fiscal aqui a gente fala de 24 meses. Destaco aqui terceiro grau. Terceiro grau para Conselho Fiscal. A gente viu terceiro grau para Conselho de Administração, segundo grau para Comitê de Auditoria, voltamos para terceiro grau com o Conselho Fiscal.
A gente viu lá que era vedada a investidura do conselheiro da administração que não tivesse lá aquele cumprimento de metas e resultados, né? Aquele compromisso, né? Aqui no Conselho Fiscal a gente fala que é vedada uma recondução daquele membro que não tenha participado de nenhum treinamento, né, nos últimos 2 anos. Então, se passar um ano e ele não fizer um treinamento, tudo bem, mas 2 anos sem nenhum treinamento não pode. Isso para o Conselho Fiscal. Já que estamos aqui, vamos ler o 43. O Estatuto da Estatal poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil, tá? O que é importante aqui? O seguro de responsabilidade civil pode ser contratado pela estatal. As empresas estatais deverão disponibilizar para conhecimento público, por meio eletrônico, informação completa atualizada mensalmente. Não me venha com menos do que com mais, né? Com menos pode vir. Com mais é que não pode, né? Então é mensalmente. Não me venha com bimestralmente, trimestralmente. A gente viu trimestralmente alguns reportes lá de relatório lá em cima, né? A gente chegou aqui no mensalmente, que se trata de transparência, né? Para o público. Mas olha que tem uma colherzinha de chá aqui no final, hein? Admitindo-se retardo de até 2 meses para a divulgação das informações. Então tem uma exceçãozinha ali, vamos no mensalmente, lembrando que pode dar essa esticadinha de 2 meses. Aqui o artigo 51, ele vai falar das mesmas coisas, só que agora para as estatais de pequeno porte, que tem essa referência aqui de 90 milhões, né? É uma receita operacional bruta inferior a 90 milhões, é considerado uma estatal de menor porte, e ela vai ter uns requisitos mais tranquilos para cumprir ali, para indicar e tal. Aí eu fiz essa tabelinha aqui, não ficou não ficou assim numa resolução muito porraço, mas já dá pra gente ter uma noção aqui. Eu não vou ler mais aquele resto, eu só vou ver essa tabela aqui que eu acho que não importa, tá? Olha só. Então, assim, ó. Receita operacional bruta. Então, o que que é o menor porte? Inferior a 90. As demais, né? Superior a 90. Pronto. Conselho de administração. Como é que funciona no normal, né? E como é que funciona de pequeno porte? Então, na normal, a gente tem ali, ó, 7 a 11, né? E 25 deve ser independente, né? Um conselho de administração de uma empresa estatal normal. Receita bruta operacional. Receita operacional bruta superior a 90 milhões. Agora, na inferior a 90 milhões, são só 3 membros. Então ele fala que, ó, no mínimo 3. Não fala nem de máximo e reduziu bastante o mínimo, né? Olha que lá era 7, aqui é 3. E um pode ser independente, ser previsto no estatuto, então não tem nenhuma obrigatoriedade. Lá a gente precisa que 25, nas demais, 25 seja independente, e na de menor porte pode ser um. A diretoria executiva. A gente, nas normais, são no mínimo 3 diretores, né? E tem exigência de requisitos adicionais. Já nas de menor porte, são 2 diretores no mínimo e dispensa-se esses requisitos adicionais, né? Então, vejam, até aqui a disposição ficou ruim. Eu deveria ter mudado, colocado empresas normais aqui na frente, né? Que a gente vem do normal pro diferente, né? Mas vamos lá, a gente sempre pega da coluna da direita e depois volta para a esquerda. Então, agora vamos falar experiência para os administradores. É a metade do tempo, né? Quando a gente fala das pequenas aqui, é metade do tempo que tem lá para as normais, né? Para as que são acima de 90 milhões. Então lá 10, 4, lembram? Então, quando chega aqui na de menor porte, para os diretores, cai pela metade. Os conselheiros fiscais, 3 anos de experiência nas inferior a 90 milhões. Nas normais, lá, 3 anos e mais uns critérios, e os critérios mais rigorosos. Então, conselho fiscal, 3 anos para os dois, mas a gente tem critérios mais rigorosos para as que são acima de 90 milhões. Comitê de auditoria, requisitos reduzidos nas inferior a 90 milhões e requisitos completos do artigo 39 na superior a 90 milhões. A gente tem esse tratamento diferenciado, existe a possibilidade de cancelamento. Quando? Quando a receita passar de 90 milhões. Mas ele tem um ano para se adequar, para dizer, não, foi só uma coisa atípica aqui. E daí você já prova ali que não tá com essa bola toda e daí volta a ter direito a esses requisitos. Então, fechou, pessoal. Eu vou deixar o link ali na descrição desse material para quem tiver interesse. E vamos seguir para as próximas leis, que não são poucas.